Bora, meu flamenguista. Flamenguista passa de primeira. Isso. Tá um aqui que vai passar. E tá a dona menina lá, vindo lá, ó. Vai vir lá daqui a pouco. Vambora. Dois flamenguistas na prova. Rapaziada, eu vou pegar a prova de um flamenguista. Vou escolher um flamenguista aqui pra pegar a prova toda, pra você ver como é que o Flamengo passa de primeira. Não, calma aí, cara. Você tá tendo a leitura errada. O flamenguista aqui não reprova. Só às vezes. Vambora, meu Mengão aqui vai passar. Vou escolher. Vem de Flamengo, minha tropa. Olha o Dudu. É o Dudu, surfista? Olha lá, ó. Mais um habilitado. Bora, a dona menina aí, ó. O flamenguista ali habilitado, ó. Moleque bom. Flamenguista passa de Olha lá. Parei o quê, mano? Moleque bom aí, ó. Mais um, né, Dudu? Mais um, né? Mais um, né? Quer tirar foto, chama maluco. Olha lá, ó. Vai ficar famoso. É.